Voltamos com a notícia de frente. Agora eu volto a conversar ao vivo com o repórter João Fernandes, que vai trazer informações para a gente sobre o lançamento da campanha de vacinação contra a influenza, contra a gripe aqui em Cuiabá, já atrasada, mas começa hoje, João, é isso? Pois é, Nayara, atrasada em uma semana, não é? A Prefeitura de Cuiabá decidiu atrasar um pouquinho por causa do coronavírus. Portanto, hoje será feita a abertura, né? O lançamento dessa campanha de vacinação contra a influenza. Hoje é a abertura da campanha, está o lançamento. Agora a vacinação mesmo começa amanhã, a partir das 9 da manhã é o lançamento aqui nesta unidade, nessa unidade de saúde da família, que fica no Jardim Independência, às 9 da manhã o lançamento. A vacinação começa amanhã. Neste primeiro momento, a campanha da influenza contemplará os seguintes grupos. Olha só, crianças de 6 meses a menos, com menores de 6 anos. Além dessa faixa etária também, gestantes e puérperas vão receber esta dose contra a influenza. A previsão é que a campanha aconteça até o dia 9 de julho. Agora um alerta muito importante, viu? Para priorização da vacina contra a Covid-19, ou seja, esses grupos prioritários que estão recebendo a vacina contra o coronavírus têm que priorizar esta vacina do coronavírus. Só poderá tomar a da influenza depois de 14 dias. Tem que ter esse intervalo. Portanto, as pessoas que estão nesses grupos prioritários, elas vão receber a vacina primeiro da Covid-19, depois tem que dar um intervalo de 14 dias para poder receber a da influenza. Isso é muito importante. Agora, outra informação também importantíssima é que a partir de amanhã, essa vacinação contra a influenza começa nos postos de saúde aqui em Cuiabá, mas não serão em todos não, viu? Até por conta da vacinação contra a Covid-19, algumas unidades de saúde, elas não vão aplicar a vacina contra a influenza. Portanto, são elas: a Unidade de Saúde Familiar Osmar Cabral, Liberdade, a Nova Esperança, Pedra 90, 3 e 4, São Gonçalo, na região sul também ali, Novo Horizonte, CS Ana Poupina, na região leste, a Unidade de Saúde Familiar Santa Amália, Jardim Araçá, Santa Isabel 1 e 2 e também Santa Isabel 3, na região oeste. Essas unidades que eu falei, elas não vão aplicar a vacina contra a influenza. Já todos os outros postos de saúde, eles vão atender esse público, né, para poder vacinar. Então, de 6 meses até 6 anos, né, abaixo de 6 anos, vão poder receber a vacina, gestantes e também puérperas. Agora, em todo o Brasil, foram disponibilizadas 75 milhões de doses. E o objetivo, né, do Ministério da Saúde é atingir pelo menos 90% de cada grupo prioritário. Lembrando que essa vacina, Nayara, ela previne contra 3 tipos de influenza: a influenza H1N1, influenza A e a H3N2 e também a influenza B. Portanto, o lançamento daqui a pouquinho nessa unidade, às 9 da manhã, só que a vacinação começa a partir de amanhã, a partir de terça-feira. Viu, Nayara? Volto com você. Certo, João, obrigada pelas suas informações. Olha, deixei aqui a participação do nosso telespectador, muita gente participando. Bom dia, bancada. A culpa de tudo que acontece nas câmaras, ele está generalizando, né? Não só de Cuiabá, mas no geral é do povo que vota em troca de cesta básica ou R$100, elegendo os membros incompetentes, diz aqui o nosso telespectador. Nossa telespectadora, falando da vacina, diz que a mãe dela tem 68 anos, faz tratamento contra o câncer. A vacinação dela já foi liberada, o cadastro para 60 e até agora nada. Pois é, o problema é que agora não tem a vacina, né, Verônica? Só confirma para mim. Tem que esperar chegar mais vacina para continuar vacinando. Pelo menos essa informação eu dei no sábado no Jornal do Meio-Dia. Continua da mesma forma, então vai ter que esperar chegar mais vacina.
Só não resolvem o problema do transporte coletivo, tudo continua na mesma. É o Nilson, do Novo Mato Grosso, em Várzea Grande. Bom dia, infelizmente ainda temos pessoas na política do nosso estado que resolvem tudo na porrada, entre aspas. Isso nunca deu certo. Esses têm vida política curta. Dr. Ulisses Guimarães dizia que o combustível da política é a saliva. É o Gilson Alves, de Cuiabá. Obrigada, Gilson, aqui pela sua participação. E teve uma observação aí na primeira mensagem que você leu aí, né, sobre a venda do voto, não é isso? A compra e a venda do voto. E aí é preciso pontuar o seguinte: acontece isso? Acontece. Acontece e muito, né? A justiça tem dificuldade para conseguir provar isso, mas isso é um fato. E aí é preciso registrar o seguinte: tem gente aí que não vai gostar do que eu vou falar. O eleitor que pega lá 100, 200 reais, né? O eleitor, ou um líder, né, comunitário, né, que pega mais, que pega um pouco mais, não é isso? Né? Porque já teve denúncias desse tipo. Ah, não tem prova o que você está falando. Não tem, mas existe, né? Mas existe, tá? Então é o seguinte: esse eleitor aqui que vende o voto dele, o líder comunitário que aceita a oferta generosa, né, do candidato a governante, essas pessoas aqui são as que vão sentir falta de uma escola de melhor qualidade, não é isso? De uma saúde pública que não seja um caos como a que está, né? De uma saúde pública que funcione verdadeiramente. Então, essas pessoas não têm direito, não têm moral, não têm credencial, né, para cobrar o poder público. Porque é o seguinte: o governante lá na outra ponta vai dizer o seguinte: olha, o que eu combinei, eu paguei, não te devo nada. Esse é o discurso. Esse é o discurso. Esse é o comportamento da população que elege os políticos no Brasil. Você vê que recentemente nós tivemos aqui na BR-364, Lúcio, uma carreta com carne, né, de um frigorífico. Ela acabou capotando e a carga ficou completamente espalhada pela rodovia. Foi saque para todo lado, né, para filas gigantescas para poder saquear a carga de carne dali né? Essas mesmas pessoas que fazem o saque são as mesmas pessoas que condenam os corruptos e falam de boca cheia de corrupção. Entendendo? Ah, porque o corrupto, o bandido corrupto, porque fulano tem que estar na cadeia, porque o Silval tem que estar na cadeia, porque o fulano tem que estar na cadeia, mas ela está lá roubando carne e saqueando de caminhão que virou na rodovia. Então, realmente é triste, né? Olha, tem mais gente... Agora, aí tem um outro lado, né? A questão do saque que virou na rodovia, tem gente lá, professor Haroldo, tem gente lá, não é para justificar, não, né? Que está passando fome. É isso aí, né? São famílias que estão passando fome, como são milhares de famílias que estão nesta situação hoje. Sim. Essa é a verdade. E o seguinte, se faz muito pouco por essas famílias que estão em dificuldade. Está sendo cobrado aí. Mais de 100 mil. Aqui em Mato Grosso, mais de 100 mil está sendo cobrado. O Estado teve lá aquele auxílio emergencial de 150, que é pouco, mas é o que tem até agora. No final de semana, na semana passada, acho que na sexta-feira, nós noticiamos aqui, né, o primeiro secretário da Assembleia, Eduardo Botelho, cobrando os poderes. E aí, Ministério Público? E aí, Poder Judiciário? Vocês não vão ajudar um pouquinho? Não é isso? E os barões? Cadê os barões? Os barões, os tubarões, os bacanas, né, que retiram suas riquezas aqui de Mato Grosso e não se sensibilizam com as dificuldades que existem aí. Olha, né? E são grandes. Falando de dificuldades, muita gente perguntando hoje sobre a questão da isenção do IPVA. Gente, tem muito motorista de aplicativo confuso sobre a questão do carro, se o carro tem que estar cadastrado ou o carro tem que estar no nome dele. Isso foi questionado e só depois que a lei for publicada, já sancionada, que começar a vigorar, que a gente vai saber direitinho todas essas regras. Deve acontecer isso hoje ou amanhã e a gente traz tudo aqui para vocês. Muita gente falando de obras, olha aqui, Jardim Florianópolis, por favor, nos ajude, Rua 20 no bairro, o prefeito disse que o bairro foi asfaltado 100% e o PTU chegou e nada. E aí, o bairro não está asfaltado 100% aí, ó, nosso telespectador. E o Walter pergunta, Lúcio, obra paralisada, o povo
Está tudo dentro de casa, a ordem não é ficar em casa, os operários da construção estão em casa. Deve ser isso, Lúcio, disse o Walter, mas não é isso, meu amigo. Acho que, é com você seu destaque, Na Lúcio. realidade, acho que o Walter aí está usando de algo Ironia, que é muito bom usar em cima dos políticos, né? Entendeu? Dos governantes que não cumprem a missão deles, né? Está sendo irônico, né? Será, Walter? Não, está sendo irônico, porque eu vi aqui semana passada, aqui em frente à TV Vila Real, estavam aí, tinham funcionários da prefeitura, me parece que da concessionária de água, né? Abrindo o asfalto para colocar a canalização, né? Então, essas obras aí, não é por falta de funcionários que elas estão paradas, né? Suspensas, paralisadas. Não é por causa disso. Deve ser alguma outra razão e o Tribunal de Contas vai dizer isso para a gente. Na realidade, por exemplo, na manchete aqui, na reportagem do jornal A Gazeta deste domingo, 114 obras da Prefeitura de Cuiabá estão inacabadas. O levantamento foi feito aí pelo Radar de Controle Público do Tribunal de Contas do Estado. E aí eu aproveito novamente para fazer o questionamento. Será que é por causa desse tipo de coisa aqui que não deram conta, não conseguiram prorrogar o pagamento do IPTU diante do momento tão grave, né? Tanto no aspecto sanitário, né? Como no aspecto econômico? Será que é por isso que a Prefeitura não deu a mínima satisfação aos contribuintes porque ela decidiu não prorrogar o IPTU? E aí alguns detalhes aqui na reportagem do Jornal A Gazeta. Mais de 100 obras, né, iniciadas nas áreas de saúde, educação e infraestrutura estão paralisadas, abandonadas ou seguem num ritmo muito lento aqui em Cuiabá. Dessas aí, 30,7% estão classificadas como paralisadas por completo, 56% teriam sido iniciadas e 12,2% reiniciadas. Entre elas estão centros comunitários, praças, unidades básicas de saúde e outras que se dividem entre construções inacabadas ou prédios que aguardam simples reformas e qualificações. Aí eu peço aqui a ajuda do Wilson Coité para mostrar aqui uma imagem que é importante aqui nesse destaque, porque a gente falava aqui tanto, né, dos problemas na área da saúde, e essa reportagem aqui, a reportagem da Dantiele Venturini, mostra aqui o seguinte, ó, tem a foto, ao lado da foto tem essa legenda aqui, Coité. UPA, Unidade de Pronto Atendimento do Leblon, deveria ter sido entregue em outubro, mas segue com 77% das obras concluídas. Ou seja, há mais de 6 meses que essa obra deveria ter sido entregue, né? Aí a Prefeitura aqui, na reportagem, informou que executa um planejamento responsável para manter as obras em andamento, diante das dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19. Espera aí. Não, aí o município destaca aqui, eu volto aqui já já. O município destaca que um pacote de 67 obras, paralisadas ou não, iniciadas em gestões anteriores, já foram executadas. Bom, aí é o seguinte, aí para poder se livrar da crítica, da denúncia, eles pegam o retrovisor, né? Olha no retrovisor. Espera aí. Estão falando de gestões passadas? Emanuel Pinheiro está aí na Prefeitura há mais de 4 anos. Está há mais de 4 anos na Prefeitura de Cuiabá. Aí, no início do texto aqui da resposta da Prefeitura, eles falam assim, em dificuldades geradas pela pandemia. Espera aí, Cuiabá recebeu uma montanha de recursos do governo federal. Um outro aspecto, a arrecadação do governo do Estado em 2020, comparado com 2019, no ICMS cresceu 30%, mais de 30%. Uma parte desses recursos do ICMS vai para as prefeituras, também para a Prefeitura de Cuiabá. Então é o seguinte, é preciso dar uma explicação um pouco mais convincente sobre essas 114 obras da Prefeitura de Cuiabá que estão
inacabados. A gente ouve assim, mas muito discurso, né? Muito discurso. Olha, estamos fazendo uma belíssima administração, pensando no cidadão. Espera aí, com tudo isso de obra parada, aqui, olha aqui, na saúde, a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento do Leblon, era para ter sido entregue há 6 meses atrás. Mas espera aí, antes disso aqui, já tinha tido outros adiamentos nessa UPA aqui do Leblon. Então, é melhor o seguinte, que as pessoas falem a verdade. Não continuem tentando tapar o sol com a peneira, porque não cola. Não cola esse tipo de justificativa que deram aqui, querendo jogar a culpa nos outros. É isso? É isso? Depois de 4 anos, o prefeito Emanuel Pinheiro está há mais de 4 anos lá no Palácio Alencastro. E não pode reclamar de oposição, né? Porque é o seguinte, a bancada de sustentação lá na Câmara Municipal de Cuiabá, desde a primeira gestão, só diz amém, amém e amém, né? Até desculpe pela utilização desse termo aqui, porque talvez não seja o mais apropriado, entendeu? Não seja o mais apropriado, mas é o que ocorre lá em relação... Então ele não tem oposição, ele não tem, quer dizer... Vou corrigir aqui, tem oposição, mas no menor número, que não consegue fazer muita coisa por causa disso, porque eles vêm lá com o rolo compressor do Palácio Alencastro, né? Com os vereadores aí, que são assim, eles não, a bancada que dá sustentação ao Palácio Alencastro não coloca dificuldade nenhuma para a prefeitura, dificilmente eles fazem algum tipo de crítica. Como é que foi a questão dos ônibus lá? Não pode multar inclusive, empresas de ônibus, é isso? Empresários. Não pode, inclusive, Lúcio, Não pode convocar a secretária de saúde para dar explicação. Exatamente. Porque, só pode o que interessa à prefeitura. Se nós tivéssemos uma Câmara eficiente, com uma oposição, né? Não oposição de ser do contra, mas uma oposição que realmente fizesse o papel de fiscalização, essa notícia não viria por meio da imprensa, viria por meio da própria Câmara de Vereadores de Cuiabá, apontando 114 obras inacabadas. E a Prefeitura sabe que, sem arrecadação de IPTU, ela não tem recurso suficiente para poder pagar empreiteira, para pagar fornecedores. Aí realmente fica tudo travado. Não é quantidade, deveria ser qualidade de obras, né? Porque você ter 114 pela metade, é melhor você ter 20, né? Conclusas, do que necessariamente uma situação como essa. Agora, a Prefeitura vai ficar numa saia justa por conta exatamente de recursos nos próximos meses, porque a inadimplência do IPTU, eu vou dizer já claramente para você, será enorme, por conta de uma série de fatores. As pessoas estão priorizando outras coisas que não necessariamente impostos federais, impostos estaduais, impostos municipais, né? Vai fazer o quê em meio a uma situação como essa, que você tem aí boa parte da população desempregada, desalentada e sem nenhuma condição de sobreviver. E para sobreviver precisa comer. Então, entre pagar o IPTU e comer, ela vai comer. É isso. Infelizmente, gente, você tem que escolher, né? A gente está no momento que... entre ali, você tem 2 opções, 3, entendeu? O que eu posso fazer para poder sobreviver aqui? A energia vai cortar, não pode cortar a energia. Tem esse IPTU aqui. O IPTU vai ficar naquela pilha de boletos, a última, lá embaixo, entendendo? Quer dizer, né? Então, essa é a realidade. E os governantes precisam entender isso, precisam entender, né? Precisam tentar utilizar a virtude da empatia para colocar, sobretudo, na posição do trabalhador mais comum, aquele que está lá passando necessidade, está entendendo? Porque o grupo que não passa necessidade nesse país, que não é pequeno, é grande, que é o grupo de privilegiados, para ele tanto faz como tanto fez. Se houve aumento, se não houve aumento do IPTU, se houve aumento no quilo do tomate, se não houve aumento no quilo do combustível, se o combustível aumentou ou não, para ele não muda absolutamente nada. Absolutamente nada, porque a pandemia, ele foi para teletrabalho e está tudo certo e pronto, acabou, o salário está na conta. O duro é o cara que tem o carrinho de pipoca, o sujeito que tem um carrinho de baguncinha, né? Esse que está passando necessidade, e não são poucos. Deixa eu dar uma informação aqui, olha, chegaram doses da vacina em Mato Grosso, 85 mil doses, e já foram distribuídas para Cuiabá e Várzea Grande também, tá, gente? Então, hoje essas pessoas que estão esperando aí, esse chamamento, esse agendamento deve acontecer, tá bom? Aguarda um pouquinho que você deve ser agendado para essa semana. Tomara, vamos torcer aí pelos nossos telespectadores para que essa vacina saia para todo mundo. E só atualizar uma informação que, na realidade, eu não sei se o termo correto seria atualizar, porque não mudou nada, não é? Mato Grosso
continua sendo lanterninha no ranking nacional da vacinação. É o estado que menos vacina em todo o país. Infelizmente. O pessoal está participando aqui lá de Rondonópolis. Você falou de Cuiabá. O pessoal está mandando um banner, um outdoor que está lá em Rondonópolis. Cadê os 67 milhões que o governo federal enviou para o combate da Covid? Aí a foto, e a foto do prefeito Zé Carlos do Pátio. Esse até agora não disse nada, não teve obras ligadas à Covid, sim eleitoreiras com asfalto, ou melhor, lama asfáltica, diz o nosso telespectador. E tem um detalhe importante, nós estamos vacinando com AstraZeneca e Coronavac, beleza, armazenamento numa boa, temperatura ideal, nós temos condições de logística para isso, do SUS, né? Estão chegando aí vacinas da Pfizer. As vacinas da Pfizer não dá para ser armazenado do que o povo está armazenando aqui em Cuiabá, não. Não dá. Não dá para você esperar 3, 4, 5, 6 dias para vacinar. Graus, é isso? Mas aí deve ter um plano diferente, né? Não tem jeito. Ou não, você vacina... Assim, a nível de Brasil, por exemplo, a Sim. Pfizer ficar para uma região e as outras... O que acontece? Ela chega a menos 60, tá? Ela vai para o Centro Nacional de Imunização, ela fica numa câmara fria, lá mantida, menos 60, menos 70, tá? Aí ela é feita a logística dela para os estados. Os estados precisam ter câmara fria, tá? Para poder armazenar isso até menos 20, menos 30, beleza. Tirou de lá, levou para o posto, tem que vacinar, entendeu? Não dá para ficar em isoporzinho, sabe, segurando o dia todo, tem que vacinar, porque você perde a vacina. Mas é aí que eu estou falando, o Ministério da Saúde deve ter uma logística para dar Pfizer. Às vezes tem vai entregar. Abastecer, por exemplo, às vezes vai abastecer estados que têm como fazer esse armazenamento mais próximo, os estados ali no eixo Rio-São Paulo, e mandar essas que iriam para esse estado para os mais distantes. E essa, para mim, essa vacina da Pfizer e a vacina da Johnson, em cima do que eu venho acompanhando, são as duas melhores vacinas do mundo. Não, mas não tem mais essa de melhor essa vacina. Aí todas são a boas. top da... Sim, todas é que essa boas. daí, por conta de ser uma Até dose porque só... se a gente fala isso, a população fica, não quero tomar essa, mas todas são boas. Você tira Israel aí de exemplo, que vacinou 80% da sua população. Todas promovem a questão da imunização, né, de provocar o corpo, né, a promover, a aumentar a imunidade. Isso é muito importante. Umas mais, outras menos. Todas são muito boas, né? Agora, a Pfizer vacinou aí, está vacinando muita gente nos Estados Unidos. Lembrando que a gente já tem o ok da Coronavac e da Oxford sobre as cepas brasileiras, né? E outros tipos que elas protegem, tá, gente? Você sabe o que eu faço todo dia, Lúcio? Sem brincadeira. Eu faço todo dia. Eu digito lá no Google, faça isso, faz bem para você. Eu digito lá no Google, Covid-19, estatística. Aí mostra os gráficos para mim. Eu olho aquele gráfico dos Estados Unidos, eu olho o gráfico de Israel e do Reino Unido, que me mostra exatamente o efeito da vacina. Aquilo, rapaz, aquilo ali é vida. Você vê o gráfico lá em cima, em janeiro, sabe, comecinho de janeiro, a hora que eles começam a vacinar, o gráfico faz exatamente isso, assim, ó, vai lá embaixo. Israel vai lá embaixo, está colado. Israel tem 200 casos, Lúcio. 200 casos e 9 milhões de pessoas. Até 2 meses atrás era uma pancada de gente doente. Isso quer dizer que a vacinação é eficiente. Está funcionando. A gente já tem aí exemplos. Né? Isso que é um alento para nós, né? E aí é o seguinte, mas aí eu preciso colocar também o seguinte, você citou Estados Unidos, né? Estados Unidos, Israel e Reino Unido, com referência. Vou pegar o exemplo dos Estados Unidos, né? É muito importante a posição do governante, né? Ah, sim. O presidente lá dos Estados Unidos, Biden. o atual presidente, Joe Biden, ele priorizou a vacina, porque ele entendeu o seguinte, olha, é isso daqui que vai salvar a população do meu país. Não era o que acontecia com aquele outro senhor, né, chamado Donald Trump, né, que, o seguinte, que não ligava muito para a questão. Mas ele fez tratativas, né? não? O Joe Biden conseguiu essa vacina em cima da hora? Não. Foi um trabalho feito. Foi um trabalho feito pelo Trump. Que veio se arrastando durante o ano de 2020. Mas que chegou a negar a pandemia muitas vezes. Sim, não é isso daí chegou com a negar certeza, a pandemia. Isso com certeza, não estou falando, mas para você... Se ele faz o trabalho antes, se ele faz o trabalho completo antes, né, a situação lá também poderia ser melhor. Mas já tem o quê? Mais de 50%
da população dos Estados Unidos imunizada. Vai, Pois agora é, fala fa- do Jair Bolsonaro. Não, rapidinho. Não, ele pode falar do Jair Bolsonaro. Você Gente. falou do Trump para rodar e chegar no Jair Não, Bolsonaro. não, eu não falei Vai. para rodar, nada. Vai não. falar do Não, Jair não. Bolsonaro. Eu não falei para rodar, eu citei um exemplo. Que é amigo do agora, Trump. agora é o seguinte, Ah. você faz questão, né, professor, Ah. de trazer um assunto, né, para você poder agir como o defensor. Não, né? não é Se defensor. você quer defender o Bolsonaro não, nessa não estou questão defendendo. Não, É porque você puxou o Trump já para puxar não, o Bolsonaro. Não, eu não puxei nada. Entendeu? Você Como está se tivesse alguma coisa a ver com a outra. Aí não pode. Você está Mas querendo tem ou não colocar... tem? Mas espera aí. Tem. Não, Você são está dois que- países independentes, Você né? está querendo colocar palavras na minha boca. Né? Não, Né? não, Use a sua boca Não, de jeito para nenhum. pronunciar as suas palavras. De Não a jeito minha, nenhum. professor. Gente, não a minha. olha- Se você faz questão Não, né, de em jeito função nenhum. para dar Eu satisfação nas queria suas dar redes uma sociais aí informação. para o Bolsonaro, tudo bem. Agora, eu não citei Bolsonaro. Ah, eu mas citei, estava no caminho. Eu citei Joe Biden e Donald Trump. Mas é o seguinte, gente. eu entendo por quê. Só, Eu entendo por quê. só uma informação que eu estou tentando dar aqui, ó. Para a gente ir para o intervalo, que a Fiocruz deve liberar mais quase aí 5 milhões de vacinas ainda esta semana, tá? E a previsão é que ela seja entregue aí para o país inteiro até o dia 1º de maio. Vamos torcer aí, porque hoje chegaram mais insumos INFAs, né? Lá IFAs, vindo da China, IFA. aqui para o IFA. IFA. Vindo da China aqui para o Brasil, viu, gente? Pode ser Então, INFA também, porque é insumo. É insumo. insumo. Vamos para o intervalo, É na isso aí. volta tem mais a notícia de frente. Vamos lá.